O Joel de The Last of Us na série, ele pode ter um destino diferente do jogo, inclusive ele tá com uma doença diferente, os indícios ali apontam pra isso. A dica sobre talvez os inimigos mais sinistros dessa série, que estão cada vez mais próximas, também apareceu. E as referências ao que vai ter na segunda temporada, por exemplo, o cavalo e o relacionamento ali que a Ellie vai ter. Sim, episódio 6 lotado de segredos e detalhes, e eu vou contar tudo aqui. Se você quer saber, é só prestar atenção nesse vídeo. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo pra falar do episódio 6 de The Last of Us, que sim, mais uma vez, lotadíssimo de referências, é muito detalhe, muita referência ao jogo 2 de The Last of Us também, o que vai ter na segunda temporada, e já vamos explicar tudo. Já deixa esse like, é muito importante mesmo, e se inscreve no canal pra você não perder nada. Inclusive, como eu falei no outro vídeo, você não perdeu o sorteio, ó, do colar dos vagalumes que a gente tava sorteando nas lives que a gente tá fazendo, jogando o jogo 1 e comparando com a série. Sim, fica ligado aqui no canal. E vamos lá, meu querido, temos mais um episódio triste, emocionante, como eu disse, que a história anda demais, e justamente por andar demais, ela pula alguns aspectos que tem lá no jogo, mas não deixa de fazer a referência, como por exemplo aqui, a referência à hidrelétrica. Pois é, nesse momento mesmo, quando o Joel e Ellie estão avançando, sozinhos ainda, antes de serem achados, nesse momento eles já tinham sido avistados pelo pessoal do grupo do Tommy, mas eles avistam uma hidrelétrica, um negócio ali que gera energia pra eles e tal, e que sim, é a referência que a série quis colocar a hidrelétrica lá do jogo. Porque aqui na série a gente tem um grande ponto de diferença de como o grupo do Tommy encontra o Joel e a Ellie, né? Aqui eles são cercados por estranhos, o Tommy não tá junto, é só a Maria, e ela percebe que o Joel é o irmão do Tommy porque ele fala que tá procurando o irmão. E lá no jogo não, lá no jogo tudo acontece na hidrelétrica. O Joel e a Ellie encontram o grupo do Tommy todo ali junto, encontram eles trabalhando ali da hidrelétrica, ajudando e tal, inclusive lutam contra inimigos que atacam, e o Joel e o Tommy têm essa conversa, a briga entre eles e tal, na hidrelétrica ainda. Joel e Ellie não chegam de cara a entrar em Jackson, conhecer a cidade logo de início. Tem muito da hidrelétrica, e como na série não teve espaço pra isso, quiseram aprofundar em Jackson, eles não deixaram de colocar, pelo menos eles avistando como uma referência proposital ao jogo. Bem interessante. E vamos seguir pro próximo ponto, que agora a gente encaminha pros 3 últimos episódios, que tem ali o Left Behind, que é a história da Ellie com a menina no passado, e também tem um grande arco de grandes inimigos perigosos, mais uma referência aos canibais. Isso mesmo, pra quem sabe do jogo sabe que tá chegando essa etapa, vai vir, já é na neve aqui mesmo, e aqui a gente tem uma referência sutil a eles, na conversa da Ellie com a Maria, principalmente. A Ellie, né, toda revoltada ali, quando tá com o grupo, que eles têm apontado armas pra eles, ela fala daquele casal de 90 anos que tá lá com medo deles, sendo que eles são inofensivos, e pergunta sobre os corpos que eles deixam espalhados. E nessa hora a Maria responde que isso aí são das ameaças, as pessoas que ameaçam eles, não são deles. Ou seja, tem alguns inimigos ali fora, na neve, que ameaçam eles e deixam corpos espalhados pra ameaçar. Claramente uma referência aos próximos inimigos que vão vir, né? É uma referência, uma prévia de inimigos que eles vão bater de frente. E é interessante como a série se preocupa a colocar esses segredinhos nas entrelinhas, mas aí vamos pra melhor parte. As referências ao jogo The Last of Us Parte 2. O futuro cavalo da Ellie. Isso mesmo. Aqui a gente tem uma referência, uma das referências ao que seria o The Last of Us Parte 2, que dá a ideia do que vai vir na segunda temporada, prévia, é o cavalo que a Ellie vai ter. Quando eles estão ainda sendo apresentados pra cidade e tal, eles veem os animais, né? E a Ellie encontra essa aqui, ainda filhotinha, pequenininha e tudo mais, pergunta o nome, eles falam que o nome é Estrela, né? E filho, todo um direcionamento pra quem sabe do jogo, totalmente direcionado pra que isso aqui seja o cavalo dela, pra que isso aqui seja quem vai acompanhar ela no futuro, na segunda temporada. Já é uma prévia mesmo que sutil, já tá aqui presente. E claro, antes de eu falar sobre o outro ponto maior de referência sobre o que deve ser a segunda temporada, eu tenho que falar sobre a polêmica do Joel, a saúde do Joel. Eu tô falando da furada que ele tomou na barriga aqui nesse final de episódio, não, isso aqui é preocupante, geram ideias em várias pessoas de que podem mudar o tom da série, fazer com que ele morra de forma diferente, mas eu quero falar sobre os indícios principais de uma saúde debilitada do personagem, de algum novo problema que ele pode ter na série, que pode direcionar ele pra a sua morte de uma forma diferente, não sei. Já no início aqui, por exemplo, a gente vê o Joel ali encostando, ele não aguentando, ele meio que dando uma tonteira, dando um negócio esquisito, que até a Ellie demonstra sua preocupação, é algo que ele não demonstra lá no jogo, aqui na
na série tá aparecendo isso. Depois, lá em Jackson, ele também demonstra essa situação dele que não tá muito boa, cada vez mais debilitado, cada vez mais cansado e bem mais ferrado do que o Joel do jogo. Aí você pega e o cara é ferido ainda gravemente na barriga, de uma forma muito sinistra. Tudo bem, quem sabe do jogo entende que aquele ferimento dele pode ser que ele não morra. Vários pontos que eu não vou dar o spoiler pra quem não sabe, mas ainda assim isso aqui levanta uma possibilidade de que o Joel na série pode sofrer de um mal que ele não sofre lá no jogo. Ele pode ter desenvolvido alguma doença, pode ter alguma coisa desse tipo, que pode ser apresentado inclusive na segunda temporada. Podemos estar de fato de cara as primeiras pistas do que pode levar à morte do Joel. Será? Será que não? Não tem como dar resposta pra isso. Mas tá aí um detalhe que é muito importante de se observar. E vamos seguir. Agora vamos voltar às grandes referências a The Last of Us Parte 2. O aparecimento da Dina. Isso mesmo. Isso aqui tá sendo talvez o ponto mais comentado, né, de referências, de detalhes desse episódio, que é essa menina que aparece xeretando lá, que aparece observando assim que a Ellie chegou lá com o Joel e a Ellie responde, ela, tipo, o que você perdeu aqui? Tá tirando? Só faltou ela falar isso, né? Bem na brutalidade. E a menina fica meio com medo e tal. Muita gente já começou a postar como confirmado que é ela, que a série já deu esse indício. E sim, já tem declarações do showrunner sobre isso. O que o showrunner, o Craig Mazin, o que ele contou no podcast oficial? Ele diz que não significa que seja a Dina, mas também não significa que não seja. Calma, eu vou explicar quem é Dina pra quem não sabe, eu sei que muita gente perdida. Tá aqui a Dina do jogo The Last of Us Parte 2, no caso, né, o que o Craig Mazin fala é que ele não confirma que é, mas também não confirma que não é, né, e você pode ver visualmente a semelhança, né, e assim, pra quem não sabe, Dina, ela é uma personagem que a Ellie tem um relacionamento ali no jogo 2, é uma personagem importante pra Ellie, e que ela se conhece justamente em Jackson, né? E por mais que o Craig Mazin tente parecer despistar o negócio, a menina visualmente ia ficar muito de acordo com a personagem lá no jogo. E também lá no jogo, a Dina fala em The Last of Us Part 2 que ficava observando a Ellie enquanto ela estava comendo. Sim, então é a mesma coisa que ela tá fazendo aqui. Claramente já deve ser ela, já deve ser a atriz escalada, só que eles ainda não podem confirmar, não querem, porque não querem entregar assim de uma vez. E vamos seguir com mais detalhes, porque tem muita coisa interessante ainda. Quero falar do Joel avistando a Sarah, sua filha. Nossa, mas ela morreu. Sim, ela morreu. Mas ele tem um visual, ele tem um avistamento e vê semelhança em alguém. Nessa cena mesmo, quando ele tá olhando, ele avista essa mulher de costas. Não deixa tão explícito a cena que é isso, mas você consegue ver claramente que ele tá vendo na cabeça dele gerando como seria a filha dele se ela não tivesse morrido. Ela mais velha agora, anos depois. O cabelo é muito parecido. Ele até tenta chegar mais perto, né? E aqui, logo que tá mostrando esse impacto dele de não conseguir ser pai, dos traumas. É parte do trauma também ele ficar visualizando a filha em vários lugares. Inclusive ele vê, né, ela encontrando uma bebezinha que dá uma ideia, nossa, minha filha, né, teria uma outra filha, nossa. Só que aí depois ele cai na real, né, revelando o rosto da mulher, que não tem nada a ver com a Sarah. E a gente vê que é mais parte da alucinação dele, mais parte do que ele tá sofrendo com esse impacto até hoje, mesmo 20 anos depois, que é sinistro. Isso aqui é um detalhe importante pra construção do personagem, né. Mas aí vamos falar de bastidores agora. Eu quero falar de algo ali que é bem importante sobre esse episódio, que é sobre a cena feita no improviso. Isso mesmo, tô falando da cena na fogueira. Não que no improviso fizeram do nada, né? Essa cena da fogueira tava planejada, mas o que acontece aqui visualmente, que gerou tudo ficar bem bonito pra assistir, foi feito no improviso e aproveitaram de um efeito natural. E eu tô falando sobre a aurora boreal. Sim, a gente vê a Ellie observando a aurora boreal, que é um fenômeno extremamente raro de você ver no mundo, né? Não acontece sempre. Tem lugares possíveis de você ver, mas não é sempre que você vai ver. E sim, isso aqui não foi feito por elemento de computação gráfica. Eles aproveitaram uma aurora boreal que estava acontecendo na hora da gravação da cena para poder colocar direto. Sim, eles foram presenteados com algo da natureza ali para gravar. Outro detalhe também de improviso e que casou certinho é a questão da neve, né? Onde eles gravaram a cidade de Jackson e essas cenas aqui em volta, quando eles foram preparar e tal, não tava nevando, mas principalmente quando foram gravar a cidade de Jackson em si, caiu uma tempestade de neve e casou certinho com o que eles queriam pra gravação, do efeito que eles queriam gerar. Ficou muito bem produzido, encaixou demais com o cenário. Muitas coisas da natureza ali funcionaram pra eles na hora das gravações. Aqui, inclusive, uma imagem de antes deles gravar, quando ainda nem tinha nevado, tá? Tava normal. Pois é, esses são os detalhes, esses são os segredos, óbvio. Tem mais, se possível, ainda nessa semana eu vou trazer mais um vídeo sobre mais detalhes desse episódio que você pode não ter visto. Comenta aí mais pontos, né? O que você achou sobre essas coisas, sobre o Joel, o que você acha que ele tem uma outra doença. Se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa a notificação, deixa o like e no mais é isso aí. Logo eu tô de volta, um abraço, fui!